Reflexão bíblica dessa semana, bem-vindas, bem-vindos. Na liturgia da Igreja Católica começa o Advento. Então, nós estamos lendo Marcos 13. Na liturgia prescreve de 33 a 37. A gente ampliou um pouquinho o trecho para fazer mais sentido na história. Nós estamos só justificando como é que funciona isso, né, Jung? E antes de passar a palavra, eu vou fazer a leitura direto da Bíblia. Cada um pode conferir na sua versão como é que o texto aparece lá. Então, começando em 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Prestem atenção, não fique dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento. Vai acontecer como a um homem que partiu para o estrangeiro. Ele deixou a casa, distribuiu a tarefa de cada um dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigie, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pelo amanhecer. Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos: fiquem vigiando. E aí, então, nós colocamos como título Nem Jesus Sabe. É isso aí, Jung? É interessante, né? Nós colocamos, começando com 31, quando diz assim, passaram, na tradução da Almeida, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, as palavras de Jesus não mudam. Isso, dá conta de tudo. Logo depois diz, sobre esse tempo, nem os anjos, nem o Filho, nem eu sei. Então, peraí, parece que tem uma contradição. E, na verdade, o que quero mostrar é o seguinte, não é contradição. Do que Jesus ensina, do que o Evangelho e a Bíblia, como geral, fala. Não fala da vida eterna, não fala do que acontece depois da morte, nem do dia da volta de Jesus. Né? Mas o que acontece do nascimento até a morte. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? Jesus também fala assim, que ele não quer sinais dos céus, porque o pessoal pedia sinais dos céus, para dizer, os sinais sobre o que acontece no céu, a vontade de Deus lá no céu. Diz, não. O importante para o que me ensina, o que a Bíblia ensina, é sobre a vida da gente, o que acontece no nosso mundo, na nossa vida, e aí o que chama sinais dos tempos, aquilo que está acontecendo, não aquilo que é eterno. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, sobre essas coisas metafísicas, como será depois, como é aquilo da vida após a morte, etc., Jesus diz, não sei. Ah, não, ele poderia saber. Bom, ele poderia até saber, mas não disse. Sabe? Então, essa especulação não dá. Por que isso é importante? Porque hoje, seja na religião ou nos cientistas, está na moda dizendo que sabe o que vai acontecer. Então, eu sei o que vai acontecer, porque Deus me disse. Como assim? E essa coisa da inteligência artificial vai resolver os nossos problemas. Né? Ou nós precisamos pensar no futuro. Eu conversei com um amigo brasileiro que vive nos Estados Unidos, e ele falou de um amigo que fala do ir para o Marte, porque precisamos pensar o futuro da humanidade, etc. E aí esse meu amigo perguntou, mas você não acha que nós temos problemas para resolver primeiro aqui? Eu falei, não, porque o futuro isto. Não quer resolver os problemas reais. E dizendo, a ciência vai resolver. Isso não é real. Isso tira a responsabilidade com o que acontece na nossa vida. Por isso aí vem essa metáfora, ou essa parábola de Jesus dizendo, olha, é como, isto é, a vida da história humana é como o Senhor que tinha casa. Então, a metáfora de Deus sai e dá a responsabilidade aos moradores da casa, os funcionários, os moradores, isto é, a humanidade, a cuidar do nosso problema. Então, o problema ecológico, o problema da justiça, o problema da pobreza, problema de gênero, há problemas
de opressão, Isso é que nós precisamos resolver, é nosso problema. Ah, tá, mas eu vou fazer, quando vai acontecer? Quando tiver para chegar, eu faço. Não é, sabe assim, criança, você não tem que fazer a lição. Não, mas a mãe, o pai só vai chegar a tal hora, então eu vou fazer quando chegar. Então, essa irresponsabilidade, que é aceitável para uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, mas não de pessoas adultas. E aí uma coisa interessante, eu acho que dessa historinha, a figura mais importante é o porteiro. Porque o porteiro é aquele que tem a função de vigiar, isto é, lembrar as pessoas. Nós temos que cumprir as nossas missões, a nossa responsabilidade social. Então, uma das coisas que eu acho que a igreja ou líderes religiosos têm que fazer é ter um pouco esse papel de porteiro. Nós não sabemos quando vai ser o desastre. Nós não sabemos quando é que Deus nos chama ou o colapso vai acontecer. O que nós vamos fazer é que nós vamos responsavelmente ir resolvendo os problemas. Então, esse porteiro é aquele que chama vigilância. Você fez o que tem que fazer? Melhoramos? Estão fazendo pior? Precisamos mudar. Então, essa ideia para dizer, não, isso vai acontecer daqui a pouco, nós não sabemos quando vai acontecer. Né? Então, eu acho que essa uma discussão que a gente vem vindo várias semanas, né? Dessa coisa de a gente ter responsabilidade e não ter certeza, olha, vai acontecer desta forma ou quando vai acontecer. Não, a gente tem que fazer agora, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. Né? O que você achou dessa ideia de nem Jesus sabe? Não, você falou assim, talvez ele soubesse. Na minha versão da Bíblia, diz, ninguém sabe nada, nem o filho. Nem o filho, ele também não Nem o sabe. filho. Ela é muito clara a dizer que ninguém sabe. Para a gente que está vindo nos últimos 3 encontros, a gente refletiu sobre como seria o reino, e o último era sobre o juízo final. Então, essa reflexão agora, ela me parece que ela vem dizer que não se trata exatamente de anunciar um juízo final pensando no que vem depois, na vida eterna, como você está dizendo, mas anuncia o juízo final para que a gente pense bem o que a gente faz hoje, a vida de hoje. Né? Então, o futuro aqui é importante, não como uma ameaça do que pode acontecer, mas na sua relação com a vida concreta agora. E aí você diz, o cuidado da casa, a gente imediatamente já lembra com cuidar da casa comum, né? Cada um com sua responsabilidade. Então, me parece assim, um chamado no período de advento, na preparação para o Natal, que cada cristão e cada cristã esteja vigilante, esteja... E aí, então, vigilante a quê? Vigilante com... O que é ser vigilante assumindo sua responsabilidade com a casa que esse senhor deixou quando ele saiu? Eu acho que assim, no Evangelho da semana passada, que a gente fala sobre Jesus aparece no rosto do pobre, e as pessoas, quer dizer, mas quando, Senhor? Fizemos ou quando não fizemos? Isso é, nós não sabemos. Né? É essa a chave. Vigiar, você não sabe coisa boa que você está fazendo, a oportunidade que você teve, ou que se perdeu essa oportunidade. Né? E é o porteiro dessa história, né? Não é o porteiro da porta, é o porteiro que olha, né, um pouco vigiando a cidade que vai ser atacado. Então, fica olhando quem é que está vindo. Né? Então, assim, diante do sofrimento das pessoas, ou da crise ambiental, outras coisas, como é que a gente está vendo? Como é que a gente interpreta os sinais? E como a gente vai responder a esses desafios? Né? Então, é uma coisa assim, a religião, ou a fé cristã, não é sobre a vida após-morte. Não, é como nós cuidamos o tempo que nós temos de viver com as pessoas e o mundo a gente vive.
Então, a presença do reino de Deus no interior desse mundo do tempo, do nosso Sinai dos tempos, né? Para mim fica muito interessante essa reflexão, que você começa no 31, então os céus e a terra desaparecerão, só que o papel do cristão e da cristã de anunciar a boa nova não é anunciar o desaparecimento do céu e da terra, ou as coisas que vêm depois, mas é um papel muito mais desse vigilante, desse porteiro e daquele que clama para que as pessoas estejam atentos ao cuidado dessa casa. E essa coisa assim, passará o céu e a terra. Quer dizer, no mundo antigo mudou, acabou. Chegou o mundo moderno, acabou. Tem muita gente passando por muita dificuldade, um mundo, as guerras estão vindo, tá isto. O que não passa? O chamado ao amor ao próximo, a solidariedade e esperança a gente pode recuperar, que a gente pode avançar, que amar é o que faz a vida fazer sentido. Então, essa não é o que detalhe de como é que está na Bíblia em hebraico ou em inglês ou em alemão, não é isso. Né? O que não passa é a boa nova de que Deus está presente onde as pessoas amam uns aos outros. Isso gera esperança e caminhada para o futuro. Bem, a gente fica com essa reflexão, nosso tempo acabou, ficamos com essa reflexão de que a esperança e o amor, nesse estado de vigilância no cuidado da casa, elas são muito mais boa nova do que uma ameaça do céu e a terra que vão passar, né? Isso aí. Até a semana que vem, então, Júnior. Um abraço a todo mundo. Até. Gente, compartilhe o nosso encontro, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e nos ajude que essas reflexões cheguem a mais pessoas.